onde nós viemos e voltaremos em nome de Jesus muitas vezes, porque é muito bom estar com o povo de Deus. É muito bom fazer parte dessa família. E eu louvo a Deus porque eu conheci Jesus nesta família, né? E eu falo que eu sou fruto da casa, né? E tudo isso é para a glória do Senhor. Mas Deus tem os propósitos dele. Deus tem o jeito dele de nos conduzir. Deus tem o jeito dele de nos enviar. Mas assim como eu tenho certeza que o Senhor é conosco, eu também tenho certeza que Ele é contigo. Então eu quero primeiro trazer um abraço do povo lá de Pardinho, aquele lugar que tem um sol terrível, tremendo, calorento, mas também tem umas chuvas que eu quero que em nome de Jesus sejam essas chuvas de bênção sobre a vida de cada um de vocês nessa noite. Amém? É um prazer muito gostoso, muito grande de ver tantas pessoas tão amadas aqui, né? O apóstolo Nailton, eu falei, meu Deus, hoje eu sou o leão. Não, hoje eu sou o Danielzinho bem pequenininho, viu, apóstolo? Louvado seja Deus pela sua família e precisam voltar, né? Será uma honra tê-los lá conosco. E nesse dia de mulheres, né? Eu tenho certeza que nós nos sentimos honradas, mas com todo respeito, os homens de Pardinho são inigualáveis. Ontem nós fizemos um café, nós planejamos um café, mas eu tenho certeza que vocês também fizeram isso para suas esposas, para suas mães, para suas filhas, para suas amigas. Em nome de Jesus, que seja assim. Nós ontem tivemos o prazer, né, de ter ali, a nossa ideia era nós termos um momento de conversar, né, de bater um papo entre mulheres. E aí nisso nós imaginávamos em torno de umas 8 mulheres. E apareceram 20. Glória a Deus, né? E foi muito gostoso, mas muito bom também foi ver o empenho dos homens em nos abençoar. Eles se ajuntaram, eles se cotizaram e fizeram uma surpresa para nós. Mas assim, uma coisa muito de mulher. E eu fiquei muito feliz por isso, viu, apóstolo? Já estão até montando um buffet. Se vocês precisarem, chame os homens de Pardinho. Eles fizeram decoração, eles fizeram lembrancinha, organizaram bolo, organizaram pastel. Por isso que o pastor está falando assim, lá tudo realmente não termina em pizza, mas em comes e bebes com certeza, né? Então está difícil nós continuarmos com o peso pequeno, mas nós vamos chegar lá. Ontem chegou lá uma garota que ela é professora de Pilates. Eu falei, nossa, vai receber várias inscrições, né? Mas tudo isso para a glória do Senhor. E para dizer que não só a mulher hoje, mas eu creio que o homem também será muito abençoado em nome de Jesus. Amém? E quando a gente fala de homem, né? Uma das coisas que tem mexido muito comigo é de ver esse mundo, de ver o panorama, né, que nós estamos vivenciando, como estão as crianças, como estão os jovens, como estão os homens e as mulheres perdidos. E uma das coisas que me deixou muito alegre é que na nossa reciclagem pastoral nós tivemos um grande desafio. O desafio de preparar a nova geração, preparar a futura geração. E quando nós olhamos a situação do nosso mundo hoje, nós temos que observar tudo isso. E eu fiquei muito feliz e eu tenho buscado em Deus como é que nós vamos fazer isto. E Deus tem trazido situações para nós lembrarmos, acima de tudo, que Ele é Deus soberano sobre todas as coisas, mas que Ele precisa de mim e de você. Ele precisa de um homem e de uma mulher para declarar a bênção sobre os demais, sobre aqueles que estarão salvos em nome de Jesus. E uma das coisas que eu fui observar, né, é que nós estamos vivenciando algo que foi plantado há muito tempo atrás. De 1650 a 1848, 1850, nós passamos, o mundo passou
por um processo muito grande, onde veio a implantação do humanismo, veio a implantação do relativismo, veio a implantação do socialismo e também veio a implantação do feminismo. E tudo isso com o objetivo de separar o homem e a mulher de Deus. Havia um plano diabólico sobre tudo isso. Uma das coisas que nós vamos ver no iluminismo e tudo mais é que eles tinham a o verdadeiro objetivo de implantar que primeiro eu, segundo eu, depois eu e eu. Era colocado que as pessoas elas precisavam olhar para si e não para o próximo. O que já vai contra a palavra de Deus. Era implantado que você não precisa de Deus. É implantado que Deus tem que ficar longe, porque a religião estava fazendo com que os homens e as mulheres fossem presos, que seria como uma opressão. Exatamente todo o oposto que nós conhecemos com o Senhor Jesus. Quando nós vamos observar, Karl Marx, um dos grandes filósofos da época e criador do socialismo, foi um dos criadores do socialismo, ele é um que levanta a bandeira e fala: você não precisa de Deus. O que está totalmente contra. E quando ele incentiva, quando as pessoas estão se incentivando a estarem longe de Deus, automaticamente eles também estão longe da palavra de Deus e caminhando para o inferno. Então, esse resultado que nós vemos hoje, esta situação de hoje, é fruto de um trabalho lá atrás. Mas louvado seja Deus, porque nada fica encoberto aos olhos do Senhor. Nada fica encoberto. E o Senhor é um Deus que muda histórias. Esta foi a história que foi implantada nesses 200 anos. Mas eu e você vamos mudar as histórias daqui para frente. Mais do que já foi mudado. Porque o Senhor não desiste do povo. Deus não desiste do homem e da mulher. Amém? Então fala para o teu irmão: meu irmão, Deus não desiste de você. Mas só se você tiver muita convicção. Repete aí, por favor. Deus não desiste de você. E nem de mim. E quando nós vamos meditar na palavra a respeito de Esther, a respeito de Mardoqueu, eu comecei a ver que até ali o Senhor estava nos ensinando a preparar a próxima geração, mas a cuidar também da nossa geração. Esther, eu sei que vocês conhecem a história, e quando nós vamos observar, Esther era uma menina que não tinha muito futuro aos olhos de muitas pessoas. Ela era uma garota que perdeu seus pais, ela era órfã, ela foi criada por um primo seu, muitos dizem que é tio, mas não era, era primo, né? Mas Deus providenciou alguém para preparar Esther, para cuidar de Esther. Mas eu fico imaginar quanto que Esther deve ter sofrido. Porque mãe e pai fazem falta. Tenho convicção disso. Porque eu também sou órfã. Eu perdi minha mãe aos 7 e o meu pai aos 17. Só que junto com a minha mãe eu também perdi meu pai. E esse laço familiar fez falta. Em várias situações eu falei assim: mas se eu tivesse a minha mãe aqui, era diferente. Se eu tivesse o meu pai aqui, deveria ser diferente. Mas Esther foi ali criada pelo seu primo. Foi ali abençoada, direcionada a crer num Deus todo-poderoso, a viver a sua palavra. Ela foi educada, mas ela também foi ministrada. Ministrada para saber o quanto ela deveria ser fiel a Deus
e o quanto ela deveria ser também obediente às autoridades, obediente ao seu futuro esposo, obediente ao seu tio. E ela não observou, ela jamais imaginava, e nem tanto Mardoqueu, que era seu primo que a criou, jamais imaginaria que ele estaria criando uma rainha. Pensa nisso. Talvez você tenha uma rainha dentro da sua casa, ou um rei, ou um governador, ou um presidente. Nós não sabemos, mas o que importa é que Deus conta com você para cuidar de alguém. Nem que seja o seu filho espiritual. Amém? E quando nós vemos esse livro, né, nós vemos que ela era judia, mas era uma garota simples, né? E aí ela vence um concurso de beleza. Ela vence um concurso de beleza e foi para um spa de 1 ano, para se preparar para um casamento com um rei que ela nem sequer conhecia. Pensa num negócio desse. E aí, ela em obediência, o tio dela falou assim, vai para lá que quem sabe seja a sua chance, né? E quando ela vai para esse spa, Deus prepara o melhor para ela. O melhor quarto, os melhores atendimentos, as melhores servas, o melhor lugar. Porque ela era uma garota de Deus. Então, meu irmão ou minha irmã, vale a pena ser do Senhor. O Senhor nos surpreende e nos prepara o melhor. Sempre. E aí eu quero falar um pouquinho de Mordecai. Mordecai era esse primo, né? Era um judeu exilado da Babilônia, mas ele também era aquele homem que foi ensinar a Esther os princípios bíblicos, os princípios do Senhor. E ele era muito obediente à palavra do Senhor. Mordecai, na intenção de cuidar de Esther, ele sempre, mesmo ela estando ali no palácio, ele ia visitá-la todo dia. Sentava lá na porta do palácio, só para saber como é que estava a sua prima. Mas Mordecai tinha um inimigo. Você também tem um inimigo? Eu tenho. Nós temos. E esse inimigo é aquele que arquiteta o mal para a nossa vida, para os nossos amados e para a sociedade. E ali Mordecai tinha um inimigo chamado Amã. Um grande fazedor de intrigas, um grande fazedor de complô, e que sempre queria acabar com a vida de Mordecai. Sabe por quê? Sabe qual era o maior ódio de Amã para Mordecai? É porque ele não fazia isso, olha, para Amã. Amã conversou com o rei e falou assim, olha, eu sou ministro do Senhor, então eu devo ser cumprimentado. As pessoas devem se prostrar diante de mim quando eu passar. As pessoas devem me adorar. E aí, qual era o cumprimento para o povo do reinado? Passando Mordecai, Amã, o que eles deveriam fazer? Saudá-lo. Saudá-lo. É simples, mas isso me lembra muito uma coisa que o apóstolo Géser disse, que você não precisa fazer muita coisa para você estar na mão do diabo. Basta dar uma agachadinha. E Amã queria que fosse feito isso para ele, o tempo todo. Ele queria que o príncipe que o cumprimentasse como suas reverências. E aí, Mardoqueu ou Mordecai falou, só ao Senhor se prostrará e o adorará. Só ao Senhor eu me dobro. Abre tua Bíblia lá em Esther, vamos à palavra. Vamos lá para Esther 3, porque isso é muito forte. E isso é um princípio para as nossas vidas. Não dê nenhuma brecha para o diabo. Não dê nenhuma agachadinha.
Não dê nenhum espaço para o diabo entrar na tua vida. Pague o preço. Olha só. Amém? Você já chegou? Esther, versículo 2, fala assim: todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante quem? Amã. Porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava e nem se prostrava. Fala do nome, meu irmão. Fique em pé diante do inimigo. Firme-se nisso, e ele fugirá de vós. E o inimigo fugirá de vós. Esteja em pé diante do inimigo. Abaixe-se apenas ao Senhor, ao Rei dos Reis. Mas para o inimigo você fica em pé. Em pé. E aqui ele vem, por isso Amã odeia tanto que começa a organizar um atentado para matar a Mordecai. E aí ele vai até o rei, e o rei tem uma noite de insônia assim súbita, perde o sono, e aí ele fala assim: eu lembro que tinha alguém que me deu um livramento de morte, e eu não lembro se eu honrei esse homem. E aí ele fala assim: meus servos, leiam essa história para mim. E aí quando foram ver quem era este homem que tinha dado a declaração de que estavam tramando contra a vida do rei, 2 eunucos tentaram matar o rei. E aí viram que era Mordecai. E o rei, fala o rei, nem sempre revela os seus propósitos. E o rei não revelou a Amã o que ele queria, mas ele chamou Amã e falou assim: Amã, tem um homem que eu preciso honrá-lo, porque ele me livrou da morte, e eu não lembro quem é. Falei assim: Amã, o que você faria se você quisesse honrar alguém? E aí Amã vem e fala assim: eu daria o anel, eu colocaria ele num cavalo branco, eu faria ele passear com as vestes reais perante toda a sociedade. Eu falei assim: gostei da tua ideia, Amã, show de bola, faz isso para Mordecai. Porque ele achava que era para ele. E ele falou: o quê? Faz isto para Mordecai, porque eu vou honrar, eu preciso honrar Mordecai. Fala, meu irmão, é assim que acontece com você. Quando tramam contra você, o Senhor faz alguém se lembrar e vai fazer te honrar. E vai fazer te honrar. Esse é o nosso Deus, que lembra, que não esquece, que sabe das suas feridas, sabe das suas dificuldades, mas também sabe a hora certa de falar: levanta porque eu estou te escolhendo, levanta porque eu tenho um propósito, levanta porque você é chamado meu para ir e fazer a minha vontade. Aleluia, aleluia. Louvado seja Deus. Nesse plano, ele também, não contente com isso, Amã tem uma mulher. Olha para uma mulher e fala assim: é uma mulher. É uma mulher. Mas é a mulher de Amã. E essa mulher, o nome dela era Zeres. Eu falo assim: nossa, deve ser um zero à esquerda. É um zero à esquerda essa mulher. Porque ela chega para Amã e fala: Amã fica furioso com essa situação, e ela dá um excelente conselho. Queridas, deixa eu te falar uma coisa. Nós mulheres fomos criadas por Deus para sermos auxiliadora, ajudadora em todas as áreas dos nossos esposos, em todas as áreas dos nossos filhos. Você é a mediadora muitas vezes. Você é a que vai fazê-lo levantar-se e colocar em pé quando ele estiver prostrado diante de alguma situação, achando que não vai dar certo. É você que, mesmo achando que não vai dar certo, também faz assim: mas com Deus dá, com o Senhor dá,
com o Senhor você vai jogar fogo de Deus na cabeça dele. Você vai incendiá-lo, incendiar o seu filho e ter a declaração de que você é a auxiliadora que Deus colocou na vida dele. E ao longo dos anos isso se perdeu. A mulher inverteu seus papéis. A mulher agora quer mandar no seu marido. A mulher quer resolver as coisas. E agora não precisa muitas vezes nem casar. Querido, como é bom casar. Graças a Deus que o meu está aí. Louvado seja, mas deu trabalho. Ó, joelho no chão. Mas Deus é fiel, amém? E essa mulher, essa Zeres, ela falou para ele, falou assim, sabe o que você deve fazer? Faz uma forca e enforca ele. Enforca Mordecai. Simples. Acaba com a raça dele. Aí falou, não deu certo. Aí, não deu certo, então vamos melhorar esse trama. Mata todos os judeus. Olha isso. Olha que coração. Mata todos os judeus. Mordecai não é judeu. Você não é ministro do rei. Fala para o rei, olha, não querem dar o seu dinheiro ao teu reinado, então vamos matar. Solta um edito, solta uma ordem para que os judeus sejam mortos. Fala para o meu irmão. Mas com o povo de Deus só acontece o que ele quer. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo na situação difícil, mesmo nas portas fechadas, mesmo nas situações de doença, tudo vai cooperar para você ser maior no Senhor. Amém? E aí vem essa declaração e Esther tem a estratégia. Mordecai vai contar para ela, deixa eu correr, senão não dá tempo. Mordecai vai contar para ela e fala assim, olha, estão querendo acabar com o povo. E agora eu quero que você vá na tua Bíblia em Esther 4, versículo 16. Chegaram? Enquanto isso eu vou tomar uma aguinha. Esther 4, versículo 16 nos diz assim. Vou pegar do 15. Então disse Esther que respondesse a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejua por mim. Jejua por quem? Por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. E eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei. Mas se morrer, morri. Se perecer, pereci. De quem ela aprendeu isto? Com quem ela aprendeu isto? Com Mordecai. Eu não me dobro. E ela também fala assim, se isto for o motivo da minha morte, amém. Mas eu não me dobro. A rainha Esther aqui, ela teve uma grande estratégia de Deus. Mas o Senhor me falou muito forte, apóstolo. Quando você tiver um problema, não fique sozinho. Ajunte-se com o povo de Deus para jejuar com você, para orar com você. Chama seus discípulos, chama seus pastores, chama sua célula, coloca no MDA, coloca no homem e na mulher de Deus. Não é para todo mundo. Mas não fique sozinha. A guerra maior nós lutamos com as armas do Senhor e com o povo de Deus que está ao teu redor. O Senhor levanta povo de Deus para guerrear para você. Aleluia! Muitas situações nós tivemos na nossa vida aonde foi o povo de Deus que nos sustentou. Foi o povo dessa igreja, foi os nossos pastores que foram nos visitar nos hospitais, que jejuaram, que oraram, que mandaram uma palavra de fortalecimento. Porque na hora da batalha,
Você precisa, assim como Moisés, de braços que te sustentem. Então fala com o meu irmão, na hora da batalha, conta comigo. Você pode dizer isso a ele? Conta comigo, porque a igreja é para isso. Igreja é para isso, é nós lutarmos juntos. Por isso, estas batalhas que têm vindo para as nossas cidades, para a nossa vizinhança, não é do vizinho, é nossa. A nossa guerra lá em Pardinho não é minha, é nossa. A da sede não é de vocês, é nossa. Por isso nós somos uma igreja, um ajuntamento de pessoas de Deus que fazem a diferença no céu e na terra. Aleluia, glória a Deus. Mesmo Amã com tudo isso, não venceu. Mas a palavra do rei não volta vazia. Mas a palavra do Senhor Jesus Cristo também não. Ele é o Rei dos Reis. A palavra que Deus tem para a tua vida não volta vazia. Ela vai se cumprir. A promessa do Senhor vai se cumprir. E é Ele que é contigo. É Ele que te fortalece. É Ele que te ajuda. É Ele que te sustenta. E te diz, não temas, meu querido, porque eu estou contigo. Aleluia. E quando nós olhamos isso daqui, houve ali um edito do rei. Falei assim, olha, não posso revogar o que eu disse, mas eu posso dar autorização para eles guerrearem. E aí, os judeus venceram a batalha. E o Senhor está nos dizendo, fala assim, eu já dei autorização para vocês guerrearem. Eu já dei as armaduras para vocês guerrearem. Eu já dei autoridade para vocês pisarem serpentes, escorpiões, força do inimigo, e mal nenhum vos fará dano. O Senhor Jesus já deu. Mas quem vai guerrear? Nós e os meus irmãos. Aleluia. E com isso foi implantado uma festa chamada Festa Purim, Festa do Livramento. E esta festa acontece até hoje. E as mulheres, elas não são obrigadas a irem na sinagoga. Mas há um momento nesta festa de Purim, que a mulher tem que ir, sabe para quê? Para ouvir a leitura do livro de Esther, até hoje. Olha só, Esther mudou a história, e continua mudando a história de muitas mulheres até hoje. Esther foi levantada no lugar da rainha Vasti, porque ela não quis obedecer ao rei. E aí ela foi tirada do trono, não só porque ela desobedeceu ao rei, mas porque os príncipes da época falaram assim, ô rei, cá entre nós, se o povo fica sabendo que Vasti não te obedeceu, nós, homens, estamos na roça. Nós, homens, estamos na roça. Porque vai ser um tal de mulher não obedecer marido. E isso vai dar maior confusão. Então o Senhor tem que tomar uma providência. Tira essa mulher do poder. Se o Senhor vai ficar solteiro, vai ficar magoado, vai ficar triste, não nos importa. Importa que esta mulher Vasti, ela pode ser um mau exemplo para as demais mulheres. E aí, queridas, eu quero aqui pensar com você. Que exemplo nós estamos sendo na nossa casa? Esther, Vasti ou Zeres? Nós temos que mudar nossos comportamentos. Então fala para a tua irmã, minha irmã, em nome de Jesus, você é Esther. Você é Esther. Amém? Eu falo que antes eu era princesa, agora eu sou rainha. A princesa é minha cachorrinha lá em casa, né, Afonso? Nós temos uma cachorrinha com o nome Princesa. Mas em casa eu falo assim, olha, a rainha aqui sou eu. Tá? Então, você é rainha. Haja como rainha. Uma rainha dócil, uma rainha tranquila, uma rainha ajudadora, uma rainha que se importa com o próximo.
e que sabe cuidar bem do seu esposo e da sua casa. Aleluia. Mas correndo, Esther podia ficar olhando para si. Só eu, vocês não, as mulheres daqui não fazem isso. Mas às vezes a gente fala assim, ai, tudo eu, agora eu, de novo eu. Tem que lavar, tem que passar, tem que arrumar. Não aguento mais. Ou, às vezes, nós olhamos para a nossa linhagem. Ah, se eu fosse lá da igreja da sede, seria muito melhor. Olha que banquete, olha que louvor maravilhoso. Louvado seja Deus, porque a gente também tem, né? Deus é bom. Deus é bom. Mas, como o apóstolo falou assim, muitas vezes nós não queremos fazer o que Deus quer que nós façamos. E nós ficamos reclamando. Nós ficamos chorando. Nós ficamos murmurando. E mulher, nós temos que parar com isso. Nós temos que parar com isso. Não olhe a sua situação. Ah, mas se eu fosse assim ou se eu fosse assado seria melhor. Não, você é assim porque Deus quer que você seja assim. Ele quer que você seja a bênção assim. Amém? Uma outra coisa que nós vemos. Não olhe para você. Não olhe de onde Deus te tirou. Olhe onde Ele vai te colocar. Ele vai te colocar para mudar vidas. Ele vai te colocar para fazer história. Ele vai te colocar para abençoar o teu bairro. Lá em Osasco, nós morávamos numa rua que era uma curva assim. Tá? Tinha um pastor deste lado e um pastor deste lado, bem nas entradas das ruas. E nós morávamos no meio. Eu fui morar lá, né? E aí, quando nós chegamos lá, eu cheguei, né, porque eles já estavam, eu olhei aquilo, as casas, elas eram deformadas, caindo aos pedaços. Eram, assim, situações de dificuldade mesmo, né? E eu falei para o Valdeci, eu falei assim, amor, tem que mudar essa história aqui. Pode fazer isso não. Podemos concordar com esse nosso bairro, não. Porque a palavra do Senhor nos diz que onde nós pusermos nas plantas dos nossos pés, ali será abençoado. E aí, tinha grupo ali que se reunia para usar droga, para prostituição, isso e aquilo. Falei, vamos chamar os pastores e vamos orar, né? Unidade do corpo de Cristo. E nós chamamos. Não apareceu ninguém. Pode? Falei, amor, vamos começar nós mesmos. E nós começamos a orar. E aí nós abrimos uma célula de sábado de manhã com criança. Eu falei, esse negócio não vai dar certo. Esse negócio não vai dar certo. Louvado seja Deus. Que não é o meu plano, não é o meu olhar. Mas tem uma igreja lá em Osasco. Que começou com as crianças nos sábados de manhã. Pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Não olhe aonde você está plantado. Faça a diferença neste lugar. Homens e mulheres, o Senhor quer que nós façamos a diferença aonde formos. Quando nós fomos lá para Pardinho, eu falei, bom, agora, né, júbilo total. Júbilo total. Chegamos a falar para o pastor, ó, pastor, nós não vamos abrir igreja, nós não queremos nada de célula, nós não queremos nada disso. E aí, como ele falou, o povo começou a ver. Nós fomos até procurar outra igreja, embaixo da permissão do apóstolo. Mas não bateu no coração. Não, como diz o outro, não deu liga. Porque nós estamos ligados na Metodista Renovada. É aqui que nós vamos plantar sempre. E aí começou a vir o povo, começou a vir. Aí um dia não tinha cadeira para sentar. De tanta gente que tinha. Nós estávamos com mais de 40 pessoas em casa. E aí o Valdeci falou, bem, nós vamos ter que comprar cadeira. Aí veio um abençoado de um pastor, falou assim, eu tenho 30 cadeiras lá para te dar. Meu paizão. Ele nos deu 30 cadeiras. Eu falei assim, amém, resolveu o nosso problema. Aí em seguida chega um púlpito, em seguida chega microfone, em seguida chega um grupo de louvor, em seguida chega um grupo de intercessão.
nasceu a igreja. Nasceu a igreja. Simples assim. Toda glória, toda honra ao Senhor. Mas o que nós dissemos? Senhor, não faz a minha vontade, faz a sua. E a vontade do Senhor é que todos os homens sejam salvos. Amém? Busque a Deus o que você quer, mas busque a Deus o que Ele quer na tua vida. Guerreie os planos do Senhor. E quando nós já estamos aqui pleiteando, né, nós vemos que Esther de plebeia virou rainha. Nós vemos que Mordecai, você vai lá para capítulo 10, antes vamos para lá, Esther 8, versículo 6, que me impactou isso daqui também. Olha só, versículo 6, que está aqui, não está, mas é esse versículo. Olha só o que nos diz. Esther, vou pegar do 5 para você ver. E lhe disse: se bem parecer ao rei, se eu achar favor perante ele, se esta coisa é reta diante do rei, e nisto lhe agrado, escreva-se que se revoguem os decretos concebidos por Amã, filho de Amedadade, nos quais ele escreveu para aniquilar os judeus, que já há em todas as províncias do rei. Pois, como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? Como poderei ver a destruição da minha geração? Como poderei ver a destruição da minha parentela? Como que você vai ficar quietinho no teu lugar, sabendo que o teu nome esteja no livro da vida, e se não estiver, vai ser escrito hoje em nome de Jesus? Mas como que nós vamos ficar olhando as situações que estão ao nosso redor e continuarmos o mesmo? Nós somos aqueles que vão mudar a história de muitas vidas. Mardoqueu mudou a história da vida de Esther. Esther mudou a história do povo judeu. E eu e você vamos mudar a história da nossa família, da nossa vizinhança, da nossa cidade, do nosso país. Porque Deus é conosco. Deus é conosco. Como poderei ver a destruição e ficar quietos? Mulheres, Provérbios 31 nos diz que nós somos mulheres virtuosas, valorosas, mulher de confiança, mulher que cuida, mulher que ajuda. Homens, vocês são aqueles que vão ajudar os seus filhos, que vão andar com eles, que vão fazer como Mordecai fez com Esther, que vai estar junto, que vai falar para eles: filho, nós temos um Deus todo-poderoso que muda história. Não importa como começou a sua história, importa que você é para mudar histórias. Somos chamados para mudar histórias. Uma das coisas que eu falo para o Valdeci, a coisa mais triste para mim não é ver alguém morrer, é ver alguém morrer sem Cristo. Isto dói. Ou é ver alguém dizer assim: eu não quero Jesus. Mas a palavra do Senhor nos diz que o amor do Senhor lança fora todo medo. E aí nessa ousadia você vai orar, você vai jejuar e essa vida vai se converter. Em nome de Jesus. Então eu quero orar por você. Eu tenho certeza que esses ensinos a respeito do teu próximo, a respeito de nós como mulher, nos ensinando como devemos ser. Devemos ser aquela mulher que vai ensinar o seu filho a não bater numa outra mulher. E vai ensinar o seu filho a respeitar a outra mulher e respeitar ao homem. E eu costumo dizer que se nós tivéssemos isso tão latente na nossa sociedade, não precisaríamos de Lei Maria da Penha. É muito triste isso.
O pai deve ser exemplo na sua casa, deve ser o provedor, mas deve ser o ensinador, o ajudador. Pai não é ajuda, não é ajudante. São as funções de pai. Amém. Fala teu irmão, meu irmão. Devemos ser. Não apenas Esther. Mas tem muito Mordecai aqui. Que vai fazer a diferença no nosso lugar. Vai fazer a diferença na nossa nação. Eu acho tão interessante porque existe um ditado que fala assim, uma andorinha só não faz verão. Vocês conhecem? Né? Mas ela está fazendo a parte dela. Ela está fazendo a parte dela. Vamos fazer a nossa? Então eu quero que você